no seu evangelho a discussão nesse mesmo local, a sinagoga de Cafarnaum. Quando Jesus andou sobre a água, vindo lá do local onde se alimentou 5.000, ele andou sobre a água, os discípulos viram de barco, tempestade, dificuldades. Mas chegaram aqui, a pergunta então os discípulos queriam, quer dizer, os seguidores buscando Jesus, queriam saber como que ele chegou aqui. Que eles não deu para acompanhá-lo. E Jesus disse, versículo 26, capítulo 6 de João, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus daqui para frente quer falar sobre o pão da vida que realmente satisfaz. E a palavra que ele usa para falar sobre isso é que esses antepassados que comeram o pão que desceu do céu, o maná, no deserto, os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer dos céus. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu esse pão, mas o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. A confusão que a Igreja Católica que tem criado, essa confusão em torno do pão e do vinho, quando Jesus mais tarde, nesse mesmo local, fala sobre o fato que eles têm que beber o sangue de Jesus e têm que comer o seu corpo, sua carne. E Jesus já passa do pão para esses elementos, que são referências à sua morte e à sua ressurreição. Mas é muito claro que não está falando de carne literalmente. Não está falando de pão literalmente. Está falando de crer em Jesus e crer que Ele está vivo e que Ele pode dar essa vida, que esse pão celestial vindo do céu, a encarnação de Deus, pode dar para todo aquele que crê nele. É a mensagem que o Evangelho tem trazido desde a Reforma. A única maneira que a gente pode ter vida eterna não é comendo uma hóstia de pãozinho sem fermento. Não é bebendo o sangue de Jesus, que é uma transformação miraculosa, que o Padre miraculosamente pode transformar. É crer no Senhor Jesus. E Jesus mesmo falou isso claramente nesse texto, quando ele disse, e as perguntas que eles fizeram, o que é que nós podemos fazer para fazer as obras de Deus? Resposta de Jesus, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Jesus é o único caminho, é a verdade, Ele é a vida. Então, quem crê nele, realmente come desse pão. Quem crê nele, bebe desse vinho sagrado, que é o sangue de Jesus. Muitas figuras bíblicas podem ser tomadas literalmente, ou podem ser tomadas pela fé. E com certeza essa é a palavra de Jesus, que só crendo em Jesus que nós podemos ter a vida eterna. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor amado, muito obrigado pela Tua palavra. Tua palavra que explica aqueles textos tão complicados que têm sido mal interpretados. Oh Deus, julgamos que nós possamos entender que Jesus de fato é o pão do céu, o pão eterno, aquele que dá satisfação completa até a morte e depois da morte, na ressurreição. Nós confiamos, Senhor, que nesse local, Jesus tornou-se muito claro
que o que nós temos que fazer para fazer as obras de Deus é crer nele, colocar nossa confiança inteiramente nele, e que ele realmente nos levará para a vida eterna. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.